Muito boa noite. Vamos entender então o que movimentou os mercados nessa quinta-feira, 20 de julho, expectativas para amanhã. Bom, as commodities fecharam mais calmas. O petróleo subiu 0,3% e o trigo, depois de ter subido quase 15% em uma semana por conta do acordo de transporte de grãos pelo Mar Negro, saindo da Ucrânia, em que a Rússia falou que esse acordo chegou ao fim, como eu já expliquei nos outros vídeos nessa semana. Basicamente, o trigo, que é um dos principais produtos exportados pela Ucrânia, ele explodiu de preço, como eu falei, esses 15% em uma semana. Hoje fechou mais calmo. E o próprio petróleo também, depois da notícia, também fechou mais calmo, com 0,3 de alta, depois da notícia que o Senado nos Estados Unidos aprovou a proibição de venda do petróleo das reservas estratégicas americanas. As reservas estratégicas que chegaram a cair muito no ano passado, voltaram a subir agora. Uma reserva estratégica mantida pelos Estados Unidos, principalmente ali numa região do Texas, onde ele usa essa reserva em cenários principalmente de preços mais altos do petróleo que ele pode acessar ou até exportá-los. Mas bom, em mais um braço dessa guerra invisível entre Estados Unidos e China, que já vem tomando corpo com semicondutores, com tecnologia de ponta. Basicamente, os Estados Unidos aprovou isso e ele tem que passar agora pela Câmara e depois vai para a sanção presidencial do Joe Biden. Enquanto isso, nos Estados Unidos também tiveram dados semanais de seguro-desemprego, aqueles pedidos que sempre saem às quintas-feiras. O número veio menor do que o esperado, ou seja, um número menor de pessoas pedindo seguro-desemprego, menor do que esperado e menor do que veio na semana passada, mostrando a resiliência do mercado de trabalho americano, e isso pode impactar a inflação. Portanto, nas próximas semanas é bem provável que os Estados Unidos tenha que subir a taxa de juros em mais 0,25, como a gente já vem falando aqui bastante tempo, tá? Bom, um fundo europeu, CVC Capital, ele captou 29 bilhões de dólares, sendo a maior captação de private equity do fundo do mundo. O que é private equity? Aqueles fundos que compram participação em empresas de capital fechado, reestruturam essa empresa para vender daqui a algum tempo. Eles captaram, inclusive, fundos de pensão americano e canadense, 29 bilhões de dólares. E por que isso pode ser interessante, essa notícia? Basicamente porque depois de um momento ou de alguns anos de capital fluindo pelo mundo, basicamente com juros zero, muitas vezes negativo, dado a intervenção dos bancos centrais nas economias mundiais, injetando trilhões de dólares em todas as economias, basicamente esse momento ficou para trás quando os bancos centrais tiveram e estão ainda tendo que subir a taxa de juros para conter a inevitável inflação que esse processo de injeção de capitais nas economias traz. Só que o que acontece? Esses bancos centrais já estão retirando parte do dinheiro, já estão subindo juros, mas o capital em circulação ainda está muito mais alto do que estava pré-pandemia. Até por isso, mostra a resiliência nas principais economias de levar a inflação para a meta de 2%. E aí, quando você tem um mercado fluindo dinheiro assim, as empresas têm uma facilidade maior de captar, até porque os títulos públicos americanos ou de outros países desenvolvidos pagando taxa de juros próxima a zero, ou muitas vezes negativo, como foi o da Suíça, o que a gente vê é que esse dinheiro flui para outras alocações, como fundos de private equity. No momento em que as taxas de juros estão mais altas, há uma dificuldade maior, ainda mais quando é inevitável a discussão se os Estados Unidos e a Europa entrarão em uma recessão e se ela será mais ou menos profunda. E aí as pessoas passam a ter mais diligência com o capital e muitas vezes até colocar em renda fixa títulos públicos americanos que agora pagam taxa de juros mais alta. Então, por isso que foi interessante esse dado, mas de qualquer maneira, mesmo com essa captação, se olharmos o montante de captação dos fundos de venture capital, de empresas ainda em estágio de desenvolvimento, ele caiu no geral, no Brasil, em números de operações, em volume de operações, por volta de 50% frente ao que foi ano passado, mas grande parte dos analistas vem esperando que esse mercado se recupere em 2024. 2023 fecha com queda significativa frente aos dados de 2022, quando o mercado ainda estava com
um capital fluindo de forma abundante, mas que ele cai um pouco em 2023 para retomar em 2024. Veremos se essa recessão virá e se virá, quão profunda será. Isso ajuda ou dificulta na captação de fundos de private equity, de venture capital ou de startups no geral, ou qualquer outro tipo de captação de um risco maior. Pois bem, falei ontem também da China, em que o governo chinês ele falou que vai estender as facilidades ou diminuir a burocracia do mercado privado, se equalizando as empresas estatais. Veja, a China vem enfrentando dados bastante complicados da economia, principalmente do mercado de trabalho com jovens que estão desempregados, do mercado imobiliário, que representa mais de 25% do PIB chinês, e aí, obviamente, o Partido Comunista agora fala que vai deixar mais livre o mercado. Por que só agora? Basicamente, quando a corda estoura, sempre se chama o mercado privado, que é aquele que verdadeiramente consegue entregar soluções eficientes para o mercado como um todo. Basta olhar a nossa vida, basta olhar o nosso desenvolvimento, basta olhar a tecnologia que todos nós estamos usando envolvida para fazer esse simples vídeo aqui. Pois bem, eles inclusive falaram que consideram diminuir as restrições à compra de imóveis nas duas principais cidades chinesas, das maiores cidades chinesas. Veja, eles, por exemplo, essa regra que está vigente hoje desqualifica quem já tem uma hipoteca para comprar um outro imóvel. Então, o que eles querem? Estimular o mercado de imóvel, porque, obviamente, representa uma parte importante do PIB e os chineses estão sem confiança no mercado para gastar. E eles precisam estimular esse mercado. Sabemos que intervenções causa sim um estímulo no curto prazo, mas um problema maior no médio e no longo prazo. Eles mantiveram a taxa de juros de 1 ano em 3,55 e de 5 anos em 4,20. Já tinham mantido a taxa de médio prazo na semana passada inalterada, tá? A China já diminuiu a taxa de juros na contramão do mundo para estimular essa economia, principalmente a parte de imóveis. Mas veja, hoje tem muitas restrições para pessoas comprarem mais de um imóvel na China. E agora eles disseram que irão diminuir essas restrições, chamando as pessoas para se endividar e as empresas privadas para solucionar os problemas que eles mesmos causam ao longo do tempo com o mercado fechado. Pois bem, vindo aqui para o Brasil, o petróleo, notícia importante da margem equatorial, que eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, ao que indica metade dos investimentos em petróleo pela Petrobras até 2027 será feito na margem equatorial. Essa margem equatorial vai do Rio Grande do Norte até a fronteira do Brasil com a Guiana, e a Guiana sim já autorizou a exploração do petróleo, que pode ser uma nova fonte de riqueza inestimável para esse pequeno país. E para o Brasil também. Dizem que até 2030 as reservas do pré-sal brasileiro atingirá o seu pico, e é importante que tenhamos essa nova fonte que vem da margem equatorial, que tem bilhões de dólares em petróleo que foram descobertos. Estima-se que ele pode trazer até 11 bilhões de reais em investimentos. Mas claro, ambientalistas dizem ser contra. O PT, quando estava na oposição, falava que era a favor sempre do meio ambiente, agora quer explorar. E, obviamente, eu acho que tem que ser explorado com o mercado aberto, com o mercado concorrencial e com o mercado privado. Obviamente, isso não será feito muito mais pela Petrobras, mas de qualquer maneira que seja explorado, porque tem uma fonte de riqueza muito grande debaixo dessa terra, e o mundo vai continuar dependendo de petróleo por muito tempo, mas deixa a tecnologia fluir e no seu tempo a gente já vem desenvolvendo novas tecnologias para ir diminuindo a importância do petróleo ao longo do tempo. Veja só, no Brasil, a maior fonte de importação de diesel vem da Rússia, mesmo com o governo atual ou antigo, não importa, ou com as sanções impostas do Ocidente pela Rússia. Basicamente, a Rússia se tornou em 2023 a maior fonte de diesel do Brasil, tá? E ainda falando do desenrola, Bradesco já baixou da negativação 621 mil correntistas que tinham dívida até 100 mil reais. O Nubank disse que por volta de 2,5 milhões. Bancos que já aderiram ao desenrola: Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, Banco Inter e o Nubank agora. E o governo já destinou 50 bilhões de reais para isso. Mais dinheiro público para sanar esse tipo de coisa. A gente sempre ataca a causa, a consequência
do problema deixa de lado. Nós atacamos a causa e deixamos a consequência lá no fundo. Lembrando que o endividamento das famílias e das empresas começou lá atrás, no começo dos anos 2000, ainda em 2007 também, quando o governo tirou o IPI de produtos de linha branca, estimulando a dívida. É assim que o PT sabe governar, interferindo com crédito subsidiado, utilizando bancos públicos para fornecer empréstimo mais barato, que no começo parece ser bom, mas a médio prazo a dívida chega e estoura no colo, principalmente dos mais pobres, quando a inflação chega, tá? E em Argentina, notícia interessante, as empresas estão aproveitando o momento pré-eleição para captar recursos em dólar. Lá na Argentina, a taxa de juros zero. Ou seja, as pessoas estão oferecendo emprestar dinheiro para essas empresas, as empresas estão conseguindo captar, já foram mais de 300 milhões de dólares. Por quê? Simplesmente porque estão apostando que o governo, que hoje controla a taxa de câmbio oficial, que ela não vale para nada oficial, eu acabei de voltar de lá, o paralelo é o que vale, e ele está a mais de 100% do valor do oficial, e o que acontece é que essas empresas estão oferecendo dívidas, emitindo dívidas, as pessoas emprestam dinheiro para a empresa a taxa de juros zero, apenas aceitando pegar de volta o seu dinheiro no vencimento com a correção do dólar. Então eles estão basicamente esperando que o peso tenha obrigatoriamente que ser desvalorizado pelo governo no câmbio oficial, porque não há mais dólares, não há mais reserva na Argentina para conseguir manter e segurar na unha, ou segurar artificialmente a taxa de câmbio. Então eles estão emprestando a zero e as pessoas pouco se importam com isso, basta que eles consigam se proteger da inflação que atingiu 115% na Argentina, conseguindo emprestar com a variação do dólar, mesmo que isso possa vir a ser negativo. Veja o que um governo que gasta muito, interventor, socialista, causa com a moeda. A total destruição do valor da moeda, que no fim das contas isso chega e o nome disso é inflação. Uma ótima noite e uma ótima sexta-feira.